Olá, seja super bem-vindo, seja super bem-vinda à aula Arquétipo para Vendas. Potencialize a sua marca agora. O meu nome é Natália Avelino, mas pode me chamar de Nath. Eu decidi empreender em plena pandemia, com depressão, estresse pós-traumático e síndrome do pânico. E o que me fez continuar focada no meu objetivo, no meu sonho, que é capacitar e desenvolver pessoas, empresários, a posicionar as suas marcas de maneira única e valorosa, foi justamente a minha fé, a minha garra e a minha coragem. E essa minha breve explicação aqui sobre mim já mostra um pouquinho da jornada do herói, o arquétipo do herói, no qual eu mostro para você os obstáculos que eu passei, o objetivo que eu tinha e o que me fez continuar. E como é que você está apresentando o seu negócio, a sua marca está se apresentando. Você mostra a sua história de transformação, você já começa a trazer sensações, emoções para o seu cliente. Então, vamos nos aprofundar sobre isso, que é arquétipos. Arquétipos têm essa função de embalar, de deixar mais intencional e assertiva a nossa comunicação. E além de trazer intencionalidade na nossa narrativa, os arquétipos é uma junção, uma soma de elementos. Esses elementos são carregados de mensagens. E, Nath, o que seriam esses elementos? Esses elementos nada mais são do que objetos. Esse passador que eu estou segurando, o meu batom vermelho, o cenário que eu estou, essa xícara, tudo isso aqui são elementos de uma marca. Que quanto mais eu repito, eu torno ela um ícone. Um ícone, por consequência, torna-se uma referência. E uma referência de uma marca. É o tal do se fazer lembrado sem estar presente fisicamente. E eu tenho certeza que quando eu menciono aqui para você um certo aro, um arco amarelo, dourado, com traços vermelhos, tenho certeza que você aí do outro lado já veio automaticamente à mente o McDonald's. Então, é essa função de elementos, de ícones, trazer mensagens, sensações, despertar o cliente para uma tomada de ação. E qual é essa ação que você está despertando na tua persona? E aqui a cereja é: quem é a sua persona? Quanto mais você tiver clareza quem é a sua persona, mais assertiva será a sua comunicação e mais assertiva será esses elementos que você vai carregar de mensagens. O arquétipo traz essa introdução para a gente, essa facilitação, porque quando eu tenho clareza quem é minha persona, eu sei automaticamente o que ela deseja. E quando eu sei o que ela deseja, eu sei quais são os estímulos que eu preciso fazer para despertar o consciente e o subconsciente desta persona. E o arquétipo vai justamente canalizar esse despertar. Então, por exemplo, o óculos é um dos elementos que remete ao arquétipo do sábio, assim como os livros. Se eu trago aqui para você um olhar mais firme, mais focado, mais fechado aqui, eu já trago também o arquétipo do herói. Se eu já começo a sorrir demais, vem os arquétipos da conexão. E isso tudo aqui, elementos verbais e não verbais, é o que carrega a nossa marca, carrega essa intencionalidade para escolher a gente, a nossa marca, do que o concorrente. Então, o quanto que você está tendo essa intencionalidade, esse despertar na sua mensagem. Tudo isso aqui que eu estou semeando para você vai te auxiliar na sua venda. Em um cliente passar o Pix para você ou o cartão. Então, quando você for abrir aqui a câmera, quando você for gravar um story, um Reels, pense sempre na intencionalidade da sua mensagem. E como você vai carregar esta mensagem? Quais são as palavras que você vai semear? Quais são os elementos que vai fazer parte do seu cenário? Quais são os acessórios que você vai utilizar em caso que você seja mulher? No caso do homem, tenha muito cuidado com o corte do cabelo e com a barba, porque tudo isso aqui está gerando uma conexão. Sabe sobre a primeira impressão é a que fica? É sobre isso. Qual é a primeira impressão que você está deixando no teu cliente? Você está conseguindo fisgar a atenção dele? Você está conseguindo que ele ali desperte para buscar saber mais sobre você e a sua marca? Busque sempre pensar: o que é que o meu cliente mais deseja neste momento? E o que eu posso fazer para facilitar a vida dele?
Tenha sempre essa premissa contigo. Então, já anota aí no caderno essas perguntas ouro, essas sementes, para toda vez que você for desenvolver o seu conteúdo, desenvolver a sua apresentação, você sempre trazer essas partes aqui como premissa. Porque quando eu trago isso aqui como premissa, eu estou ativando o inconsciente para gerar sensações, emoções e estímulos. E para gerar as emoções corretas, as sensações corretas, eu preciso ter claro uma parte muito importante do nosso cérebro, que é esse amarelinho aqui que vocês estão vendo na tela, que é o sistema límbico. O sistema límbico é o que carrega as nossas emoções, os nossos sentimentos. Observe que você muitas vezes escolhe determinadas marcas, mas racionalmente você não consegue explicar o porquê que você escolhe determinada marca. Geralmente as nossas respostas para essa escolha é: porque é a melhor, porque é a que eu mais confio, porque é a mais segura, porque todo mundo consome. A gente não tem uma explicação para isso. É porque ela ativou as nossas emoções, ela despertou o nosso sistema límbico. E vendas ocorre através de despertar de emoções e sensações. Se eu estou fazendo apenas uma troca comercial, que é o sistema neocórtex, que é a parte racional, ou seja, o cliente chega para você e pede um determinado serviço, pede um pacote de terapia, pede uma consulta de nutrição, por exemplo, você simplesmente entrega para ele. É uma troca. Eu estou ali apenas entregando o que ele está necessitando. Eu não estou me aprofundando, entendendo por que ele precisa daquilo, o que é que de fato ele está buscando. E quando eu me aprofundo nesse conhecimento da minha persona, quando eu entendo de fato o real desejo dela, eu estou ativando um sistema límbico e eu torno estas personas, estes clientes, em propagadores da minha marca. Ou seja, para você que é eu empresário, que trabalha sozinho, você vai ter aí um time comercial vendendo por você. E olhe o potencial que você ganha com isso. Observe a celeridade que você vai ter no seu negócio. E caso você tenha time, você vai ganhar mais pessoas para vender o teu negócio. É otimização de tempo. Então, como você quer que a sua persona apresente o teu negócio? O que você quer que ela fale sobre você, sobre a sua marca? Qual é o legado que você quer deixar? E o que de fato você vende? Porque se você está apenas vendendo, vamos supor aqui, um passador, uma caneca, um microfone, uma sessão de terapia, um corte de cabelo, um curso de maquiagem, você está vendendo mais do mesmo, você está vendendo uma commodity, ou seja, todo mundo tem no mercado, todo mundo oferta. E aí o cliente vai te rotular como mais um no mercado e vai te precificar como ele quer. Mas a partir do momento que você vende as emoções, ele não vai conseguir te comparar e você vai se destacar na gôndola da mente dele. E se você observar, as grandes marcas já fazem isso. A Coca-Cola, ela não vende refrigerante, ela vende felicidade. A Apple não vende celular, ela vende tecnologia, ela vende inovação. E o que é que de fato você está vendendo? Cuidado para você não estar vendendo mais uma ferramenta, mais um serviço. Se diferencie. E para se diferenciar, é necessário conhecer a sua persona. E persona é o seu público-alvo carregado de personalidade. Ou seja, além de você saber idade, sexo, quanto ganha por mês a média, a cidade, o bairro que mora, você precisa saber quais são as dores, desejos, quais são as crenças, quais são os programas, filmes, livros que gosta de ler. Traga personalidade à sua comunicação. E é isso que o arquétipo traz. Personalidade. Ou seja, a humanização da marca. Pessoas se conectam com pessoas. Faça a sua marca tornar-se humana através do uso dos arquétipos. E para a gente ativar os arquétipos de maneira correta, a gente precisa entender aqui o que Carl Jung fala sobre inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é algo que é inerente a mim e a você. É algo que já veio desde que a gente nasceu.
é inerente. Ou seja, amor, felicidade, raiva, foco, disciplina, comprometimento, amizade, orgulho, é tudo que é inerente. E uns têm mais, outros têm menos. Então, na sua comunicação, na apresentação da sua marca, você precisa trazer essa personalidade, ativando esse inconsciente coletivo. Já Freud nos fala sobre o inconsciente pessoal, que são as nossas crenças. E essas crenças tanto podem nos fortalecer, nos potencializar, como também podem nos sabotar. E o que é essas crenças? É tudo que a gente viu, ouviu e sentiu durante a nossa infância, durante a nossa adolescência. Eu, por exemplo, eu ouvi muito na minha infância e na minha adolescência que eu não tinha jeito para pessoas, que eu não tinha jeito, o dom da comunicação, que eu era minha simpatia ao contrário, que eu falava como um papel de enrolar prego. E eu estou aqui hoje trabalhando através da minha comunicação, dando mentorias, palestras, treinamentos. Agora imagine se eu deixasse toda aquela crença, tudo que era negativo sobre mim, sobre a minha voz, sobre a minha comunicação, ser mais forte de quem eu sou. Eu não estaria aqui realizando o meu sonho, alcançando os meus objetivos e faturando. Então, as nossas crenças impedem da gente se posicionar, as nossas crenças impedem a gente de vender e de lucrar. Pegue o seu papel, pegue sua caneta, o seu lápis e anote aí quais são aquelas crenças negativas que você ouviu sobre você e que está aí no seu inconsciente, impedindo até de você gravar um vídeo. Pare para analisar o que está por detrás de você muitas vezes não querer aparecer nos stories, de você ficar com vergonha de quebrar uma objeção, de abordar um cliente, o famoso contato frio. Mapeie dentro de você o que foi que você ouviu que hoje impede você de ser um empresário, de ser uma empresária valorosa e lucrativa. Você pode ter certeza que você vai encontrar muito ouro nesse exame. E uma empresária lucrativa, uma empresária que vende, ela tem domínio sobre si. Ela tem um profundo autoconhecimento. Uma coisa que eu costumo semear muito é que nós somos o principal recurso das nossas empresas. Então, se conheça. E assim como tem essas crenças negativas que nos impedem da gente estar aqui, fazendo o que deveríamos fazer, agir como adultos responsáveis, nós temos também as crenças fortalecedoras, que também é tudo que você ouviu, sentiu de positivo sobre você. E essas crenças funcionam como um músculo. Você não vai na academia regularmente? Assim eu espero. Então, você precisa fortalecer as crenças positivas e enfraquecer as crenças negativas. Então, todos os dias se potencialize. Olhe-se no espelho e comece a trazer afirmações positivas sobre você. Quanto mais seguro, quanto mais confiante você tiver sobre si, quanto mais domínio você tiver sobre si, você pode ter certeza que o seu posicionamento, a sua comunicação, a sua abordagem com o cliente vai ser completamente diferente. E as sensações que você precisa despertar do inconsciente coletivo vai ser, certeira, assim como um alvo. Entrarei mais profundamente sobre esse assunto de crenças sabotadores em uma próxima aula. Então, o que você precisa saber agora é isso. Quais são suas crenças positivas, quais são suas crenças negativas e quais são os sentimentos e sensações que você quer despertar na tua persona. Um outro exercício super bacana aqui para você aplicar é perguntar ao seu cliente qual é o sentimento que ele tem ao ter contato com você. Anote aí. Qual é o sentimento que o cliente tem ao ter contato com você? E ao pensar em você, qual é a primeira palavra que vem à mente dele? E terceiro, qual foi a principal transformação que você fez na vida dele? Então, essas 3 perguntas aqui já vai te dar embasamento para você desenvolver um plano estratégico, concatenado em ação, para você faturar e lucrar muito mais. Porque através disso, você já vai ter um direcionamento para saber qual é o seu arquétipo. Tem um teste também
que posteriormente disponibilizo para vocês. Mas já anote aí, observe essa mandala arquetípica. Na primeira parte dos arquétipos, você vai ver aqui aqueles arquétipos que é para deixar um legado. E um dos arquétipos que deixa um legado, se o seu cliente tem esse objetivo de deixar um legado, temos primeiro o arquétipo do rebelde. O arquétipo do rebelde, ele deixa um legado através da força, da garra. Regras existem para serem quebradas. É o lema do rebelde. O rebelde é carregado do brand sense, ou seja, sensações da marca, de muita força, de muita coragem, de muita garra. Então, você não vai ver músicas suaves em um Reels, em uma story de um rebelde. São músicas mais eletrizantes. Uma marca que utiliza o arquétipo do rebelde é a Halle. Observe os tecidos, a estrutura, o perfil de pessoas que utilizam a Halle. Observe o posicionamento, a postura dessas pessoas. Você não vai encontrar, tenho quase certeza, ninguém tímido, ninguém com vergonha. Porque o rebelde traz essa emoção realmente de pessoa que vibra, pessoa mais audaciosa. O próximo arquétipo que deixa um legado é o herói. E o herói, ele traz muita garra, muita coragem. Mas, ao contrário do rebelde, que regras existem para serem quebradas, o herói respeita regras. Ele vai à luta, ele vai à caça, ele arregaça as mangas, ele faz acontecer através da sua própria coragem, respeitando as regras. Então, ele vai, no limite dele, porque ele sabe que ele é capaz e merecedor. Então, o arquétipo do herói é carregado de acreditar. Eu acredito em mim. E o olhar do arquétipo do herói é um olhar mais visionário. É um olhar mais focado para o horizonte. Quem utiliza esse arquétipo do herói é a marca Nike. E o próximo arquétipo focado no legado é o mago. O mago, ele traz muito a transformação. Essa transformação de dentro para fora. O autoconhecimento que eu falei agora há pouco para você. Então, o arquétipo do mago, ele desperta um inconsciente aqui dentro da gente. Um sonho. Ele puxa você de dentro para fora. Quem faz muito bem isso é a Disney. A Disney ativa o nosso lado infantil. E observe que toda a propaganda da Disney traz aquela parte mais lúdica, aquelas músicas que puxam muito para a nossa imaginação. E o arquétipo do mago, ele traz muito as mãos. Aquelas mãos para justamente, entre aspas, hipnotizar, prender a sua atenção. Então, já vá aí refletindo sobre o que de fato o seu cliente quer e como você está trazendo isso, beleza? O próximo tríade arquetípica é o que quer se conectar. E aí vem primeiro a amante. A amante traz muito da beleza, da jovialidade, da sensualidade. Ela desperta muito a feminilidade. O arquétipo da amante é muito conhecido pela Victoria's Secret, pela Chanel. Observe os tecidos mais fluidos. A mulher mais leve. Ela tá ali, segura, andando, mas empoderada nela. O próximo arquétipo que deixa essa conexão, que conecta as pessoas, o arquétipo da pessoa comum. E o arquétipo da pessoa comum é mais do mesmo, não se destaca. É quem nós somos naturalmente. Então, a gente não precisa fazer esforço. É agir como nós agimos. Pessoa comum. Havaianas, todo mundo usa. E o próximo arquétipo que deixa essa conexão é o bobo da corte. Ou seja, ele quer fazer você se divertir, fazer ele sorrir. Peps, pode ser? Então, como você está aí trazendo essas palavras, trazendo essas estruturas de elementos, como você está se posicionando? Assim que a pessoa entra em contato contigo, o que é que você está despertando? Você está despertando essa conexão, essa feminilidade, as pessoas se sentem mais bonitas ou as pessoas se sentem mais encorajadas? Ou você começa a trazer sorriso e leveza para a pessoa? Qualquer dúvida que você tiver, vai colocando aqui no chat que vamos interagindo contigo.
tá certo? E a próxima tríade arquetípica é aquela que fornece uma estrutura. E um deles é o governante. O governante, ele traz uma estrutura pelo poder, pela força. Podemos até falar um pouco do autoritarismo. O governante, ele é muito seguro, muito firme. Ele dá ordens. Uma das marcas que utiliza o arquétipo do governante é a Rolex, os relógios. Observe que passa muito poder nas propagandas. Observe os tons, observe a fonte, a música, observe os cenários. E sinta, quando você olha para uma propaganda da Rolex, o que é que desperta em você. O próximo arquétipo que fornece uma estrutura é o criativo. Em uma folha qualquer, o desenho sol amarelo, Faber-Castell. Então, o criativo, ele dá uma estrutura, ele te dá ferramentas e você vai lá e faz. Você fornece algo para facilitar a vida dele. E o que é que você está fornecendo para facilitar a vida do seu cliente? E o próximo arquétipo que traz essa estrutura é o prestativo. O prestativo, ele traz muito do acolhimento. É o tal da ajuda. Eu estou aqui para ajudar você, para te acolher. Você não está sozinho nessa jornada. Uma das marcas que utiliza o prestativo é a Johnson & Johnson. Observe os tons, observe as músicas, observe o semblante das pessoas, observe o tom de voz e vá mapeando as sensações que você tem. Os próximos arquétipos é aquele que traz uma busca espiritual. E aí, o primeiro dele é o explorador. O explorador traz muito da liberdade. Eu sou livre para ser quem eu quiser ser. Eu tô aqui, para viver. O próximo arquétipo que fornece essa busca espiritual é o sábio. Ele transforma você através do conhecimento. Ele fornece para você um conhecimento. Ele é muito técnico muitas vezes. E o próximo arquétipo que traz essa busca espiritual é o inocente, Coca-Cola. Ela traz muito essa inocência, essa felicidade genuína para dentro de nós. E um dos pontos que eu sempre recebo das pessoas é assim, Nath, então se eu sou psicóloga, eu preciso então usar o arquétipo do prestativo? Nath, se eu sou arquiteta, eu preciso utilizar o arquétipo do criativo? Não. O que vai definir o seu arquétipo são 2 pontos. A sua personalidade e o segundo ponto, o que o seu cliente deseja. Obviamente que tem alguns segmentos que enluva mais com determinados arquétipos. Mas você concorda comigo que o principal aqui não é apenas o segmento enluvar em um arquétipo, mas sim você ter uma congruência, se sentir à vontade, se sentir confiante em estar ali vestindo um arquétipo? Então, o arquétipo diz muito respeito sobre você e sobre a sua marca. Não é apenas o seu nicho, o seu segmento. Por isso que é tão importante você se conhecer e você conhecer a sua persona, para conseguir trazer essa congruência, esse enlace na sua marca. Os meus arquétipos principais da minha marca é o herói, o amante e o governante. O herói, eu trouxe um pouquinho para você na minha narrativa, a minha jornada heróica. Mas o herói, por si só, é um arquétipo que transmite muita força, muita garra, muita ação. Então, ele é muito carregado da energia masculina. E o meu público-alvo, a minha persona, é 80% mulher. Então, se eu ficasse só no herói, eu ia ter uma incongruência, um ruído de imagem, de comunicação com a minha persona. Então, o que eu trago aqui, a amante, para trazer justamente essa transformação de você ir à luta, de você ir ali na garra, na coragem, na perseverança. Você tem também esse lado da sua feminilidade, da sua sofisticação. Você consegue ser um empresário de sucesso sofisticado e elegante. E o governante traz esse poder. Então, ter esse domínio é muito importante para você aumentar as suas vendas e, principalmente, quebrar objeções.
Porque quando o cliente fala para você tá caro, é porque o cliente não está enxergando o real valor da sua marca. Você não despertou as sensações corretas na sua marca. Agora, quando o cliente menciona para você que ele vai ver como vai ser a forma de pagamento, como é que ele pode flexibilizar, o cliente entendeu o valor da sua marca e você, pegou ele. Você agora ali conectou ele com a real transformação que você gera. Então, são duas situações bem distintas. E o arquétipo nos ajuda muito nisso, para trazer essa intencionalidade, essa assertividade. O arquétipo acelera um processo de vendas. E aí, vocês já conseguiram mapear qual é o arquétipo da sua marca? Escreve aqui nos comentários para a gente poder acompanhar. E, resumidamente, o que a gente já falou até aqui. Qual é a sensação que você quer despertar na sua persona? Quem é a sua persona? É necessário você ter clareza, porque o arquétipo vai funcionar impulsionando esses efeitos na sua comunicação, na sua apresentação, na sua abordagem. Porque toda uma emoção está sendo processada no inconsciente da sua persona. E você precisa ter domínio de quais são os sentimentos que você está despertando nele, para você provocar nele o comportamento correto dele escolher você e não o concorrente. Vamos avaliar agora aqui como funcionam os arquétipos na prática. Observe aqui essas imagens. Olhe o olhar dessa pessoa. Olha o cabelo. Olha as cores. Olha as sensações que essas fotos aqui estão te transmitindo. E observe o poder da comunicação não verbal. O que é que estas imagens aqui está te despertando, está trazendo para você? Esses arquétipos aqui é o arquétipo do rebelde. Observe o olhar meu de desafiador. Você realmente está me desafiando? Você realmente está duvidando de mim e da minha capacidade? É esse o olhar do rebelde. O rebelde está aqui para mostrar que ele vai, faz e realiza. E é isso que a sua marca está precisando despertar? É isso que a sua marca precisa comunicar? Próximas fotos aqui. Observe a estrutura da mão. Observe as cores, o sorriso. E o cabelinho um pouco assim, jogado de lado, com a cabeça levemente inclinada. Quais são as sensações que essas imagens aqui estão te despertando? O que é que ela está comunicando para você? Avalie. Observe a mão estendida. Esse é o arquétipo do prestativo. Eu estou aqui para te acolher. Vem comigo. Eu estou aqui, para caminhar contigo. E essa próxima? Sinta essas imagens. E veja a importância do poder da comunicação não verbal. Muitas vezes a gente está preocupada em desenvolver conteúdos, principalmente para as redes sociais. Mas o que é que a sua imagem está comunicando? Assim que o cliente adentra as suas redes sociais, o que é que você está gerando de comunicação? E eu não estou falando aqui dos títulos, de capas, de textos, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre as imagens que você está selecionando para construir a tua linha editorial, a divulgação do seu serviço. Tenha intencionalidade. E esse mural aqui dessas fotos é o arquétipo do explorador. Você vai ver muito explorador ao ar livre, conectado com a natureza. É um espírito livre. Ele quer se sentir liberto. Ele não gosta de se sentir encaixotado. E, Nath, o que é que eu preciso realmente comunicar? Quais são as sensações de cada arquétipo? Para ficar mais fácil, como é que eu consigo mapear as sensações corretas? Então, vamos lá. O arquétipo do inocente. Ele traz muito a perfeição, a felicidade, a inocência, a vida perfeita. Comercial de margarina. A gente vê toda aquela família reunida na mesa, com aquela mesa toda linda, tudo limpinho, tudo clean. Pronto. Família perfeita. É o inocente. A sombra do inocente, o vitimismo, a infantilidade, uma comunicação fraca, mais do mesmo. Mais do mesmo não se destaca. O segundo arquétipo, o sábio. Ele traz muito conhecimento, muita sabedoria e tem muito cuidado com a parte techniquez. Eu estava recentemente dando mentoria para uma psicóloga e eu estava avaliando todo o conteúdo dela e foi bem engraçado isso porque
Quando eu comecei a ver, estava muito técnico. E uma das reclamações dela foi: Nath, eu falo com as paredes. Ninguém aqui interage comigo. Recebo poucas curtidas. E quando eu comecei a ver ali a comunicação dela, a apresentação, eu vi ali um ruído claro. Técnico demais. E aí eu cheguei para ela e perguntei: quem são as pessoas que estão curtindo esses posts? Ela falou: outros profissionais de psicologia. Aí a minha próxima pergunta para ela foi: e você está vendendo para quem? Para os outros profissionais ou para o público final? O cliente que de fato necessita de terapia. Aí ela chegou para mim e falou: os clientes que precisam de terapia. Então vamos diminuir o técnico. Fale mais de uma maneira coloquial. Pense em você antes das suas formações. Você entendia o que aqueles profissionais falavam? Acho muito difícil. Se eu chegasse aqui para você trazendo todo o linguajar técnico do marketing, tenho certeza que você já teria saído dessa aula há muito tempo. Então tenha muito cuidado. O sábio, ele traz muita autoridade. É um dos arquétipos que vende. Mas uma das sombras do sábio é justamente ser filósofo demais, ser inteligentão. O tal daquele CDF que a gente ia na nossa escola, na nossa sala, e ser muito técnico. E isso não vende, isso não conecta, isso não amarra, isso não encanta. Então, traga o seu conhecimento, mostre a transformação pela sabedoria, mas de uma maneira leve, genuína. Honre o seu cliente. O seu cliente precisa da sua marca. Então, tenha humildade ao conduzir o teu cliente. O próximo arquétipo é o explorador, que a gente viu agora há pouco. Então, o explorador traz essa independência, essa liberdade, essa autossuficiência, esse autoconhecimento. A sombra do explorador é o egocentrismo. A amante, ela traz muita sedução, muita feminilidade, muita intimidade, muito desejo, muito poder feminino. Qual é a sombra da amante? A vulgaridade. A aceitação, a exposição desnecessária. Então, o amante é carregado de uma elegância. O próximo arquétipo é o bobo da corte. E ele traz justamente essa leveza, essa risada, essa alegria, essa descontração. Qual é a sombra do bobo da corte? Ele ser piadista demais e não ser levado a sério. Não ter credibilidade. As pessoas não vão passar um cartão, não vão comprar de alguém que só sabe falar piada. Como vai passar segurança, confiança, se eu só estou aqui brincando, interagindo? Então, tudo é na dosagem correta. Você precisa saber dosar as sensações. E até para não ficar caricato demais. Lembra que eu preciso aqui gerar uma empatia, uma conexão? Então, tenha muito cuidado com isso. O próximo arquétipo é a pessoa comum. Pessoa comum está buscando o quê? Pertencimento, adequação, aceitação. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui para você, você concorda? E não é? E você não acha? Ok, tá certo. São alguns vícios de linguagem que é carregado de pessoa comum. A gente está esperando que o nosso cliente lá do outro lado confirme o que estamos falando. E a gente precisa liderar uma venda. O cliente precisa sentir que nós somos os profissionais que ele precisa para transformar essa vida que ele leva hoje. Então, tenha muito cuidado com esses vícios na nossa comunicação. O próximo arquétipo, o herói. O herói traz muita força, muita coragem, muita garra, muita conquista, muita superação. E, obviamente, traz a disciplina. Porque para eu conquistar algo, eu preciso trazer uma disciplina, uma rotina, hábitos. E qual é a sombra do herói? A arrogância, a brutalidade, a energia masculina em excesso. O próximo arquétipo, o mago. O mago traz essa transformação, essa comunicação mais persuasiva. Ele ativa o nosso poder pessoal. Ele traz muito autoconhecimento. Ou como diz a Disney, né? Despertar a nossa criança. E olha eu aqui falando, né? Outro vício de linguagem, esperando vocês concordarem. Pessoa comum, ó, dê aquela escorregada agora. Isso é muito comum. Então, ó, fica sempre na vigília. E qual é a sombra do mago? Ser místico, manipulador. Vocês estão conseguindo aí já mapear o que vocês estão fazendo hoje na marca de vocês e o que vocês desejam fazer? Como fazer a transição correta entre um arquétipo e outro?
E uma outra semente que eu vou deixar aqui para você. Entra no Pinterest, que é excelente banco de imagens, e coloque assim, fotos do arquétipo mago, fotos para o arquétipo amante. Vocês vão ver um celeiro de imagens. E aí vocês já podem começar a construir um mood board da marca de vocês. E isso ajuda muito na construção, principalmente dos stories. E lembra que eu falei sobre a questão de elementos de repetição para tornar-se um ícone, uma referência na sua marca? Então, pegue esses fundos, essas imagens que você está colocando no mood board e repita nos seus stories. Você não precisa toda semana criar uma arte diferente. Traga algo ali que prenda a atenção no cliente, que o cliente, quando bater o olho, opa, é ela. Preciso ouvir, preciso parar aqui para prestar atenção. Vocês precisam ter essas repetições de elementos que torna-se ícone, porque o cliente vai conseguir te identificar muito mais rápido. E a sua saída dos stories ou do seu próprio feed vai ser muito menor. Torne-se conhecido. Ajude a mente do cliente a te enxergar. Não traga confusão para o cliente. Traga clareza. O próximo arquétipo, o rebelde. O rebelde traz muito a quebra de padrão, a liderança pelo movimento. Quebra de paradigma, choque e transgressão. Vamos avante. É arregaço de manga e voo. Gol. E qual é a sombra do rebelde? É uma rebeldia sem causa, sem justificativa. Algo extremista, que chega a ser um pouco petulante e mal educado. É um arquétipo que tem muita dificuldade em ouvir e aceitar opiniões contrárias. Então, fica aí essa vigília em vocês. Quando você ouve um cliente dizendo que não vai comprar de ti, quando o cliente fala qualquer coisa contra a sua marca que te desfavoreça, o que desperta dentro de você. Cuidado, porque o seu semblante vai acabar comunicando para o cliente o seu incômodo. E vamos na prática, como funcionam os arquétipos na prática. Olha aí o Instagram dessa minha cliente, a Ana Paula, que eu falei agora há pouco, a psicóloga. Observe o antes dela. Ela tem um cabelo jogado de lado, aquele sorrisinho, a cabeça levemente inclinada. A bio dela. Te ajudo a elevar a sua autoestima, fazendo as pazes com o seu corpo e com a comida. Quais foram as sensações que vocês tiveram ao olhar para este primeiro Instagram dela? Ela passa força? Ela está passando uma confiança? O que é que ela está gerando dentro de você? E observe que eu estou falando aqui de uma maneira individual. Não estou falando que está certo ou que está errado. Mas o que é que está te despertando? E observe essa segunda apresentação dela. Olhe o cabelo dela. Olhe a leve inclinada dela para frente, o olhar e a mão. O que é que já despertou dentro de você? Comparando a primeira foto com a segunda. Qual é aquela profissional que você tem mais segurança em contratar um serviço? E observe o que está descrito na bio. Desperto o poder que existe em você para lidar com suas emoções sem recorrer à comida. E lembra que a gente falou agora há pouco que o mago traz essa questão do poder? Então, já trouxe aqui na bio dela. A própria foto dela já está trazendo esse empoderamento. Então, se eu faço essa pose aqui, eu já trago uma comunicação para você. Se eu já venho para cá e viro assim, eu já estou trazendo outra comunicação para você. Se eu já fico mais assim, é outra comunicação. As mãos assim, assim. E eu poderia ficar aqui repetindo várias e várias poses para ti. E você ia sentir várias sensações diferentes. E lembra que a gente tá no Instagram e muitas vezes a gente não entende por que tem determinados perfis que nos prende, nos fisga, e tem outros que simplesmente a gente passa adiante. É por conta dessas sensações, porque ele já está comunicando algo no seu subconsciente. Assim como a Ana Paula ajustou foto e o descritivo da bio. Então, um outro dever aqui para você. O que é que o seu Instagram está comunicando? Qual é a foto que tem hoje? E, gente, pelo amor de Deus, já deixa aqui, uma dica
Nenhum aluno aqui da academia vai ter foto com aquele fundinho colorido, com aquele círculo colorido. Pelo amor de Jesus, me tirem essas fotos, tá bom? E uma outra coisa que eu quero também cair por terra aqui de mito. Ah, Nath, então precisa agora contratar um profissional, fazer fotos profissionais? Não. Ana Paula tirou foto lá no salão de festas da casa dela e quem tirou a foto fui eu. Lembra que eu falei do Monboard para você já pesquisar no Pinterest os arquétipos que você mais se identificou aí para criar uma repetição, criar os ícones? Comece a pesquisar fotos para perfil e faça essas fotos. Chame alguém na sua casa, limpa a lente da câmera e tira as fotos. Simples, rápido e prático. Inclusive, já quero que você marque nós. Marque o meu Instagram, eu sou Nath Avelino, com TH, e marque Academy, para a gente poder ver a sua transformação. Um próximo Instagram aqui de alunos da mentoria é de Andressa. Observe que no primeiro antes dela, ela vendia a ferramenta. Ela não vendia a transformação, ela não vendia um processo. Ela se posicionava como instrutora de yoga. Já na segunda, observe que ela está com o mesmo fundo, o mesmo cenário, mas uma estrutura de comunicação de imagem, de posicionamento completamente diferente. A Andressa aqui traz muito do arquétipo do explorador, da liberdade. E observe que ela já mudou, até o arroba dela foi para Eu Sou Andressa Nunes. E a apresentação dela é: o estresse tornou-se algo fixo na sua vida, saiba o melhor serviço de movimento para você. Clique abaixo. Então, para construir uma frase na bio, você precisa ter claro o que você vai transformar, o que você vai gerar no seu cliente. E que só você faz. Ah, Nath, mas é o óbvio. O óbvio precisa ser dito. A gente precisa facilitar, trazer clareza para o nosso cliente. O próximo aqui, LS Nunes, que é uma empresa de transporte e mudança. Observe a primeira foto dele. E observe essa segunda, que ele já trouxe a esposa. Por que teve essa mudança, Nath? Porque ele chama a comunidade dele de família. E se a esposa dele é uma sócia, é família. Então, eu reafirmo esse posicionamento meu de cuidar de famílias. E o quanto que você está trazendo essa intencionalidade no seu posicionamento. Interligando, conectando cada ponto da sua marca. A LS Nunes traz muito do arquétipo do prestativo. Observe que na bio colocou: somos especialistas em cuidar dos seus bens. Então, olhe a intencionalidade, a transformação, quando eu tenho a clareza dos meus arquétipos. Ele ajuda na construção das fotos com as poses corretas. Ele ajuda na construção das narrativas, na construção dos ícones. E quais são as palavras que, a partir de agora, você vai começar a semear todos os dias, até tornar-se referência na sua marca? Quando uma pessoa ouvir a palavra, já lembrar de você. Resumidamente, qual é, de fato, as sensações que você quer despertar no seu cliente? Quais foram os arquétipos que você mais se conectou? Tem mais a ver com sua personalidade e a personalidade da sua marca? O que, de fato, o seu cliente quer? Hoje você está na sombra de qual arquétipo? Qual é o seu objetivo enquanto marca? Quanto você quer lucrar? Quando eu tenho essa clareza de quanto eu quero lucrar, eu me posiciono com mais assertividade, com mais intencionalidade. E eu não negocio o inegociável. Eu vou lá e faço acontecer. Eu transformo a minha marca. Porque eu sei que a venda está ali no detalhe. E eu vou nos detalhes para o cliente me escolher e não escolher o concorrente. Então, vamos semear essa marca valorosa, essa marca arquetípica, cheia de intencionalidade, de mensagem correta, para ativar o nosso cliente e ele passar o Pix e o cartão para você? Então, vamos nesse semear. Conta comigo nessa jornada. Qualquer dúvida, coloca aqui no chat da comunidade que a gente está aqui para te guiar e te transformar. Dúvidas, só me chamar. Tanto aqui na plataforma, como também no meu Instagram, @Eu sou Nath Avelino. Conta comigo e vamos que vamos semear.